Liderar uma equipe exige que você tenha sensibilidade para observar as habilidades de diversas pessoas, estimular o melhor aproveitamento de cada uma e ainda incentivar a boa convivência no ambiente de trabalho. Tudo isso para que a empresa tenha uma alta produtividade e o funcionário se realize. Bom, hoje em dia não é fácil. Na verdade, é uma profissão difícil, porque você ter essa habilidade de poder contornar todo emocional, todo profissional das pessoas, você tem que ser bom. Bom, hoje vamos conversar com uma das 150 profissionais de RH mais admiradas na nossa cidade. Nessa cidade, que é uma das 10 maiores do mundo. Hoje eu tenho aqui com vocês uma das 150 melhores e mais admiradas profissionais de RH. Vamos lá? Daniela Nishimoto, minha querida amiga. Deixa eu dar a volta, tá? Fiquem comigo, hein? Cadê essa maravilhosa, maravilhosa? Oi, Salzinha! Tudo bem, Deu querida? certo? Tudo e contigo? Tudo bem? Agora eu consegui, né? Eu tava vendo, né, que sempre tem um negócio de os problemas aí de conexão e etc. O Carlinhos fez uma live aqui na casa dele, fez uma live semana passada com o Turco Hum, Louco, hum. dono da Cavaleira. Ah, que Chegou no legal. meio da live, eles tiveram que parar por conta da internet. Marcaram outro dia para fazer a live tudo de novo. Então, assim, Eita. eu estou na casa dele, aí tem esses, Sempre tem os sabe? imprevistos. Então, Faz parte, né, Sol? faz parte da live, meus queridos, eles compreendem, eles compreendem. Tudo bem, minha Tudo querida? ótimo, Sol. Obrigada, viu? Pelo convite aí pra gente bater um papo. Imagina, você estava na minha lista, ó, faz tempo, tá? Era Oba, só que uma questão de legal. data, porque Bacana, eu te admiro obrigada. muito. Você tem uma energia deliciosa, quer dizer, eu te conheço assim, né? Uma amiga, esposa desse maravilhoso, querido Walter Gomes. Então, assim, a gente tem um carinho, né? Aquelas coisas que vêm do nada, mas a gente percebe a energia, né? E você tem uma energia deliciosa, muito gostosa de estar junto. Obrigada, Sol, é Aí, quando eu recíproco. fui Imagina, quando eu fui me informar sobre a pessoinha profissional que você é, eu falei, gente, ela é maravilhosa. Então, eu estou muito feliz que você está aqui, tá? Obrigada. Eu também, muito feliz aí de ter esse tempinho aí pra gente conversar mais. Olha só, meu amor, fiz umas Hum, perguntas aqui, meu computador está aqui na frente, tá. tá? Para a gente Uhum. poder se guiar um pouquinho nessa história maravilhosa sua. Vamos lá, deixa eu ver se eu estou cortada. Tô cortada? Não, não estou cortada não, tá até aqui, tá bom. Bom, você foi uma pessoa que Hum, estudou e entrou no mercado de trabalho? É uma sim. pergunta, na verdade, tá? É uma Uhum. pergunta. Tá. Você foi uma pessoa que estudou e entrou no mercado de trabalho dentro da sua área? Ou você fez outras coisas antes de você se tornar essa profissional maravilhosa que você é? Então, Sol, na verdade, assim, por acaso, eu comecei, minha primeira experiência profissional foi dentro de recursos humanos. Então, assim, eu fiz um ensino médio profissionalizante, então como secretária, então Hum, técnico em secretariado. E aí eu fui fazer estágio, fui buscar estágio, consegui estágio numa super empresa, numa empresa bem bacana, e onde? Numa área de seleção. Então, assim, eu era hum. secretária na parte de seleção e foi aí que me despertou um pouco para a questão de recursos humanos, como é que funcionava, enfim, pude conhecer um pouco mais isso. Naquela época, bem da verdade, nem chamava ainda recursos humanos, né? Assim, tinha área de administração de pessoal, tinha área de seleção especificamente, mas não tinha o RH, não tinha o papel que tem hoje dentro das organizações, né? Então era bem Hum. diferente, mas foi aí que me despertou para fazer a faculdade de psicologia, até porque na época a maior parte das pessoas que trabalhavam em seleção eram psicólogos, né? Hoje não, hoje a gente tem É engenheiros, hoje a verdade. gente tem pessoas das mais variadas Aham. formações. Naquela época não era assim.
E aí me despertou para fazer psicologia, e aí eu fiz psicologia e trabalhei ainda uns tempos como secretária, né, vindo da minha formação, e aí depois entrei para fazer estágio e já comecei a trabalhar em empresas na área de RH. Então, em RH mesmo, eu trabalho desde 95, por aí para cá. Então, é E muito você legal. atua como psicóloga? Não, como Em algum psicóloga momento? mesmo, eu nunca atuei, tá? Eu usei a psicologia, por exemplo, para seleção, para selecionar, recrutar e tal. Mas como Uhum. clínica mesmo, né? Como Uhum. psicóloga, de fato, nunca. Eu sempre apliquei os meus conhecimentos dentro da área de recursos humanos, né? É Aí, nesse isso. meio tempo, quer dizer, hoje tem faculdade de RH, você não chegou a Hoje fazer? tem. Eu fiz especialização em gestão de recursos humanos, né? Certo. Mas assim, logo que eu comecei, em 95, por aí, não tinha ainda, né? Não tava, o RH não tinha o espaço que eles têm hoje dentro das organizações, né? Era bem diferente. Era quase que não era tão reconhecido a potencialidade desse cargo, né? Exatamente, exatamente, Uhum. né? E hoje, como você falou, eu gostei muito da tua fala de início, né? Porque fala muito de todas as relações, né? E dentro das Uhum. organizações. Assim, e o quanto o RH tem um papel importante nisso, né? Eu acho que o RH ele serve muito como uma consciência da organização. Então, como é importante para ajudar na questão das relações, né? Porque eu acho que hoje as indústrias, mais do que qualquer coisa, elas fazem relações o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está se relacionando. Então, o quanto é importante ter alguém que possa ajudar e facilitar para que o respeito esteja presente, para que as pessoas possam desenvolver todo o potencial, né? Assim que a gente alcança, as empresas já estão atentas para que o respeito é muito importante, de que as pessoas se sentindo bem dentro de um ambiente organizacional, elas podem fazer muito mais, produzir muito mais, né? Então, hoje as grandes empresas se preocupam muito com o clima dentro das organizações, né? E aí o RH tem um E papel muito investem, né, importante. Janine? E investem nisso, porque traz lucratividade, né? Então, não é só porque é uma coisinha bacana, ou uma coisa que está na moda, mas de fato traz, reverte, né? As empresas performam melhor. Então, eu acho que tem isso também que acaba incentivando, né? Então, acaba não sendo só um discurso, né? Eles veem que, de fato, praticar isso traz muito sentido, né? Traz um resultado muito legal. E é muito legal quando o Uhum. funcionário sente que a empresa faz isso por ele. Ele se Sem sente dúvida. valorizado. Sem Mesmo dentro dúvida. de um conjunto, né? Não ele sozinho se sente valorizado. Ele, como funcionário, como parte daquela, ele se sente parte da empresa. Se sente parte, né? Se sente parte. Ele sabe que estão prestando atenção no que está acontecendo, de que estão entendendo, né? Por isso que a gente fala tanto hoje de várias competências, né? E uma das competências mais importantes no mundo atual é a questão da empatia, né? Quando você consegue se colocar no lugar do outro, quando você consegue entender o que o outro está passando, e você toma ações com base nisso. Então, assim, você vê que os colaboradores, eles de fato reconhecem todo esse movimento, reconhecem que a gente pode construir juntos, né? Isso é muito legal. Mesmo Claro. nos momentos É, difíceis, né? Mesmo nos momentos difíceis. Então, eu passei por uma organização, eu trabalhei muito em empresas ligadas ao setor automotivo. E setor automotivo, a gente sabe como é, né, Sol? Acontece uma crise, o setor automotivo é meio que o primeiro a sentir, né? Então, foi é, inevitável passar na minha carreira por momentos difíceis de reestruturações e uma série de coisas. E mesmo certo. nos momentos difíceis, você colocar, né, fazer o que precisa ser feito, no caso um desligamento, qualquer outra coisa assim, mas colocar o teu sentimento, colocar o respeito dentro desse processo, a gente vê que as pessoas reconhecem, né? Que elas reconhecem de que aquela é uma ação inevitável, de que é necessário para a continuidade do próprio negócio, mas que tudo foi feito com muito respeito. Então, isso tudo faz muita Sem contar que diferença, né? algumas empresas. Perdão, Não, desculpa pode te falar. interromper. Não, manda mal. É que às vezes tem um delayzinho É, e a gente é. tem a impressão de que, né, aí eu acabo atropelando sem querer, tá? Com todo Não, respeito, mas imagina. acontece às vezes, né? Sem contar que algumas empresas, até eu já vi isso, eu acho bárbaro, até direcionam depois que, infelizmente, desliga o funcionário da empresa, ele ainda Sim, encaminha a empresa para outras, encaminha o exatamente. funcionário para outras empresas, né? Isso faz parte do respeito, né, Sol?
eu tive a oportunidade de trabalhar e trabalho numa empresa também que valoriza muito isso. Então, assim, a preocupação, né? É a preocupação com a sociedade de uma maneira geral, né? Então, aquele colaborador não está mais contigo, mas o que você pode fazer por ele? Para ajudá-lo numa recolocação, para ajudar numa empregabilidade, para ajudar numa capacitação. Então, é tudo isso, né? Humanizar a empresa é uma coisa muito Exatamente. importante. Né? Exatamente. E Humanizar. moderna. E moderna, né? É. Porque antigamente não era assim, né? Não, não. As relações eram diferentes, né? As relações eram bem diferentes. Hoje a gente vê toda essa preocupação, todo esse cuidado, né? E muito também tem se investido na própria liderança, na formação dessas lideranças, né? De trabalhar e despertar justamente esses skills que antigamente não eram, né? Não eram tão valorizados. Então, despertar tudo isso, acho que hoje tem sido bem, bem importante, né? E eu acho que nesse momento também que a gente está vivendo é ainda mais, né? Momento de incertezas e tal. Eu lembrei agora de uma coisa quando você falou das empresas que investem, inclusive, nessa parte da quarentena, que você falou um pouquinho antes, aí alguma coisa assim que já escapou. Eu e Carline, a gente fez uma live, que eu sou cantora, gente, para quem não sabe, eu sou cantora. E aí a gente fez uma live, eu e meu marido. Inclusive. Imagina, para. Maravilhosa é você. Sério? Eu vou chegar, peraí, que eu vou chegar em você já já. Aí, a gente fez uma live com uma empresa de automotivo, foi por isso que eu lembrei, tá? E eles... E foi muito lindo o retorno que eles nos deram. Foi a primeira vez que a gente fez uma live, eu e ele. Aliás, foi a única nessa quarentena, praticamente, eu e ele. Essa empresa nos contratou para fazer uma live para 200 famílias daquela empresa. Que bacana. Então, a gente fez uma live fechada, só para eles. E o retorno deles, a mensagem que eles mandaram, eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Que nesse momento de quarentena, eles se preocuparam em trazer um momento de descontração ali, tamo junto, né? É um respiro, né, Sol? E é tão importante isso, sem dúvida. Nossa, essa coisa de ser mais humano, né? Exatamente. É tudo. Exatamente. Bom, na quarentena, você tem postado alguns vídeos com você cantando lindamente. Você acha que depois da quarentena você vai deixar de lado novamente essa tua parte da música que você já viveu lá atrás? Ou você pretende colocar isso junto no seu caminho a partir de agora? Ô, Sol, nossa, é tão surpreendente isso, porque assim, a gente fez, eu vi que tava todo mundo fazendo, não sei o que, falei pro Walter, né? Porque eu conheci o Walter meio assim, cantando também, né? Mas faz muito tempo e tal. E aí eu falei, Walter, vamos gravar uma música. Eu falei, vamos fazer e tal. Aí a gente fez, ele e o Gu, né, que é meu sobrinho. E aí a gente fez e tal, e eu coloquei o vídeo e, tipo, eu achei que ninguém ia nem, né, ia falar, que legal e tal. Quando eu vi, tinha, tipo, mais de 2.400 visualizações, assim, um monte de coisa. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Eu fiquei muito surpresa, né? Eu fiquei muito surpresa mesmo. É muito legal, né? É muito gostoso. Mas você já trabalhou com isso antes? Não. Né? Você já cantou? Assim, eu cantava, tipo, fiz aula de canto, fiz aula com o Liba Serra e tal. Mas, assim, foi sempre... Nunca tive isso como carreira, né? Nunca fiz nada disso. Você acompanhava sempre o Walter. Não. Nem show? Não, eu fiz um show numa empresa. Trabalhava numa empresa e aí eu lembro que tava tendo uma festa de homenagem para os funcionários e tal. E aí tinha acabado a festa, eu como RH estava ajudando a organizar, né? E aí quando chegou no final, tinha um músico tocando lá, ele tava com teclado, não sei o quê. E aí eu fui lá cantar com ele, brincando, já no final de festa mesmo, tipo, já tava arrumando tudo, as coisas e tal. E o presidente da empresa viu e falou assim, Dani, eu não acredito que você canta. Ele falou, não, na próxima festa da empresa você vai cantar pra gente. E aí a gente fizemos, sei lá, tipo, tinha uns 3 grupos de funcionários lá que cantavam, brincavam também. E a gente fez um esquema para todo mundo cantar. Foi aí que eu conheci o Walter, né? Que ele foi e acabou me acompanhando e tal. Mas assim, foi só lá, depois eu não fiz mais nada. Eu fiz assim, algumas coisas para ele
gravei com os alunos dele que estavam participando no festival de música e tudo, mas não fiz nada profissional, né? Nem nada disso. Mas eu Bom, fiquei super feliz com essa repercussão com os amigos. quando você aparecer no meu show, eu já vou te colocar para dar uma canja, tá? Nossa, Vai ser o quase casal. Eu morri. sempre chamo o Walter. Sol, eu quase morri quando o Carline elogiou. Eu quase não acredito. Eu quase morri. Falei, Walter, eu não acredito que o Carline elogiou. Eu não acredito. Fiquei muito ele é feliz. chato, tá? Fiquei ele muito é feliz. Não, você canta lindamente, tem um timbre lindo. Eu obrigada. Amei, Dani. Obrigada, Viu? Sol. obrigada. Bom, meu amor, voltando aqui para a profissão 1. Profissão 1. A profissão 1. Como eu falei anteriormente, nós estamos numa das 10 maiores cidades do mundo. Sim, né? sim. Com milhares de profissionais de RH. É verdade. O que é ser parte dos 150 melhores? Eu fui, na verdade, eu fiquei muito surpresa também, isso foi em 2013. É uma votação que acontece no Brasil, e aí, assim, os próprios profissionais de RH votam em pessoas que eles admiram. E eu estava eu trabalhava em outra indústria, e aí, de repente, a empresa que organiza essa votação entrou em contato comigo, falou, nossa, Dani, tem um monte de... Teu nome está saindo. E a gente falou, nossa, quem é, né? Quem é a Dani? Vão conhecer mais e tal. E acabei saindo em algumas matérias dentro dessa revista. E eu fiquei muito surpresa, porque, assim, foram, de fato, pessoas com quem eu já trabalhei, né? Com quem eu trabalhava na ocasião, e que acabaram botando o meu nome, sendo reconhecida como uma das 150 profissionais mais admiradas no Brasil. Eu fiquei muito feliz. É do Brasil? Eu tô achando que esse ranking da cidade de São Paulo... Essa foi no Brasil. Brasil, meu amor. Eu fiquei muito, muito lisonjeada, Parabéns, muito feliz querida. por isso. Foi muito legal. Foi muito bacana. Parabéns. Foi muito legal. E então, assim, principalmente por ter saído das pessoas de uma maneira natural, né? Porque, tipo, eu não me inscrevi, meu nome não estava lá. Então, assim, eu fiquei realmente... Foi uma das coisas que me deixaram, assim, uma das coisas que marcou muito, assim, para a minha carreira, né? Eu faço o que eu gosto, Claro, eu amo trabalhar em RH, claro. Então você ter um reconhecimento desse tipo, né? Eu acho que enche o coração. Nossa. Parabéns, querida. Parabéns. Obrigada, Sol. Muito orgulhosa de você, viu? Obrigada. Dani, qual é o papel do profissional de RH? O papel do profissional de RH? O RH, na verdade, Sol, ele cuida de vários processos dentro de uma organização, né? Então, ele vai desde uma contratação, né? Então, desde uma seleção, na busca de um profissional, a entrada dele. Então, toda aquela parte super importante de admissão das pessoas, de assegurar de que ela vai ter o salário, o benefício correto, de que vai estar enquadrada, né? De que eu vou ter um equilíbrio organizacional com a entrada dessa pessoa. Ela cuida de ela ajuda, na verdade, em toda a carreira da pessoa dentro da organização, e ela cuida até o momento da saída. O RH ele vem ocupando uma posição super importante na questão de estar trabalhando com as lideranças, em como é que a gente pode ter um clima mais bacana, como é que a gente pode cuidar mais das relações, como é que a gente pode desenvolver melhor as pessoas, como é que eu faço para manter toda a capacidade, né, a capabilidade dentro da organização. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa muito técnica, como é que eu vou manter aqueles conhecimentos dentro da empresa? Né? Então, assim, eu não posso perder as pessoas e perder o conhecimento com elas. Então, como é que eu crio uma sucessão para essas pessoas? Como é que eu cuido que eu vou precisar de todos os... né? Como é que eu mantenho todos os recursos necessários dentro de uma organização? Eu acho que é isso que o RH hoje faz, né? É uma grande responsabilidade, né? É uma responsabilidade super grande e hoje muito necessária, né? Claro, se uma empresa se estrutura, pega as pessoas exatas, corretas para fazer, dá conta dessa parte de RH, o líder, ele tem, a minha impressão, é um dos pilares, né? O pessoal é um dos pilares de uma empresa, né? Então, sim, ter líderes
cuidando do pessoal. Para o Isso. pessoal que eu digo, né? Claro, Para aquilo ali claro. se mantenha firme, forte. Nossa, a empresa E ela tem só, uma e um grande. ponto, né? E super importante o que você está dizendo, porque assim, máquinas e etc., todo mundo pode ter, né? O que vai fazer diferença são as pessoas de Uhum. fato. Então, como é que a gente consegue investir para que aquela pessoa possa produzir o máximo, né, que ela pode, né? Feliz dentro de um trabalho onde ela se sinta reconhecida, valorizada. Certo. E dentro disso, Dani, Uhum. qual é um dos maiores desafios, assim, que você possa. Que você sempre, de repente, se Eu depara acho, com esse desafio? eu acho que o grande desafio que a gente tem, né, Sol? Eu acho que a gente vem enfrentando, na verdade, muitos desafios. Né? Por exemplo, o próprio Covid foi um desafio muito grande também para a gente, para as organizações, né? De se adaptarem, Uhum. de entrarem num novo momento, de entenderem como funcionar no meio disso tudo, né? Das indústrias continuarem produzindo apesar do Covid, né? Então, assim, eu acho que isso tudo tem muito desafio dentro disso, né? As organizações hoje vivem, eu acho que vive também um grande desafio das gerações, né? De todas essas mudanças que a gente vem tendo, das pessoas que estão chegando agora para trabalhar tá chegando para o mercado de trabalho. Então, é como tirar o melhor de tudo isso, né? O RH, É. a gente tem desafio o tempo inteiro. Isso é o que eu acho mais E eu bacana. acho que depois dessa quarentena, então, esse novo momento que nós vamos entrar aí depois da quarentena, eu acho que vai ser um desafio também bem, né? Sem dúvida, Porque nós somos os grandes afetados, sem justamente dúvida. as pessoas, né? É, Que é aquilo que é o teu produto, né? exatamente. É verdade. Sem Bom, dúvida. deixa eu dar um oi aqui, Dani, que tem gente falando aqui para mim. A Hum. Dani é uma grande profissional, a Sônia, Minha mãe, Maria. ela é suspeita, né? Vamos Sua combinar que ela é suspeita mãe, para falar. Minha mãe, né? que Minha mãe linda! maravilhosa. Ela botou aqui, olha, filha maravilhosa. Ai, que fofa. É Que sim, fofa. conheço Hã? ela. Sua filha é uma coisa, uma pérola. Como é que eu saio daqui, gente? Eu quero voltar para cá, peraí, porque eu vou botar um coração, porque ele está deixando eu fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver, eu quero ler mais, eu quero ler mais. Tá cheio de entrevistando aqui, Dani. Sério? Nossa, minha Eu amiga tô do sem Rio, óculos. Jaqueline Forte. Beijo pra Jaque, minha Olha amiga que do Rio de legal. Janeiro. Olha, o Carlinhos tá aqui, tá? Olha, ai meu Sua Deus, não amiga fala que que eu é vou ficar a, nervosa, Cris- Sol. a Cristina. Não é nada. A Cristina Porciú. Gente, é tão difícil falar esse Porciúncula, não nome. acredito. A Cris faz tanto tempo que eu não falo com ela. Dani arrasa sempre. Olha, a Nath tá falando. Nath Ai, a Palenque. Nath querida. Nossa, Nath querida. Linda. Você consegue ver os recados, Dani? Não, Você tá eu tô conseguindo sem ver? óculos. Tô sem óculos, eu não consigo ver nada. Tem que Tá botar os bom. óculos pra ver. A Denise, que mora no Canadá, eu acho que ela ainda está aqui. Não sei exatamente. Ela é prima do Carline. Olha que Tá aqui, legal. Denise. Que Tá mandando legal. um beijo. A Regis, beijo para as Obrigada. duas. Quem falou beijo para as duas? Olha, Nashimoto Ana. Ana Ah, minha irmã, Nashimoto. Ana. Nishimoto. Minha irmã, Ana, é. Nishimoto. Bom, seu marido tá aqui? Ah, O Walter está aqui? Eu não sei, eu tô procurando ele. tem que estar, Ô, né? Walter, Falei pra ele, faz Walter, favor. pelo amor de Deus, né? Vamos Walter, você quer prestigiar. para nós dar um oi aqui, prestigiar sua amada, linda, maravilhosa? Por Dani, você favor, né? escreveu um artigo sobre um tema que você já até comentou um pouquinho aí em cima, muito importante. Você falou dentro do trabalho, mas eu queria que você dissesse isso de um modo geral, que é a empatia. Uhum, Você sim. escreveu um artigo, né? Eu escrevi um artigo, foi para uma coluna e acabou saindo em outros jornais de recursos humanos e tal, falando justamente sobre isso, né? Do quanto a empatia hoje é super importante nos momentos que a gente vive, o quanto hoje ela é considerada como uma competência daqui para o futuro, né? O quanto isso tudo é importante. E aí, nesse artigo ainda eu coloco só, porque isso é tão importante quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, e eu acho que na minha formação também como profissional, eu tive pessoas que também me ajudaram muito, né, a construir a profissional que eu sou hoje.
E eu nunca vou esquecer, na minha primeira experiência profissional com 15 anos, eu tinha um chefe, um coordenador, o coordenador da área de seleção, ele sempre falava para mim, né? Assim, eu muito jovem, nunca tinha trabalhado, imagina, era tipo, né, adolescente praticamente. E ele sempre me dava muito conselho, falava muito de como agir, de como atuar. Então, assim, naquela época não era como é hoje, né? Então, assim, abriu uma vaga, eu trabalhava em seleção, numa empresa super grande, era a Philips, né? Era uma empresa super reconhecida e tal, principalmente naquela época e tudo. E aí, abriu uma vaga, formava uma fila de centenas de pessoas. E quem ia lá para receber as pessoas e tal, e conversar e entregar senhas para pegar os currículos era eu. E aí ele sempre Nossa. falava para mim assim, Dani, quando você lidar com as pessoas, nunca esquece de que você nunca sabe quantos nãos aquela pessoa já recebeu na trajetória dela, como ela chega pra gente, né? E isso é fato, né, Sol? Cada pessoa que se apresenta na nossa vida, aí seja no profissional, ou seja mesmo, né, na nossa vida pessoal, a gente nunca sabe como ela chega pra gente, né? Então, mesmo que ela tenha uma atitude ruim ou qualquer outra coisa, que sensibilidade você vai ter para poder lidar com aquilo e para entender que ela pode ter um motivo para agir daquela forma, né? Então, assim, isso tudo a gente está falando de empatia, né? Isso é empatia. Então, como é que a gente consegue ter mais empatia hoje, né? E aí, assim, interessante, né? Porque a gente falando mesmo em redes sociais, como falta, né, Sol? Hoje a gente vê muitas vezes tantos Nossa. ataques e tantas coisas, né, acontecendo. Às vezes a troca de, né, sem nada, assim, sem nenhum motivo muito aparente. De graça, como dizem, né? De graça, exatamente, exatamente, né? Então, o quanto A a gente empatia precisa é praticar, importante. né? Sem dúvida, sem dúvida. O carinho pelo outro, né? Porque, assim, eu acho que essa vida louca da Uhum, gente, uhum, principalmente aqui em São Paulo, eu falo de São Paulo uhum. porque eu sou do Rio, Sim, sim. e é uma outra cultura, né? Eu Ah, fiquei lá, né? Eu trabalhei no Rio um ano e pouquinho, conheci um pouco é de como é que é verdade. isso. É diferente, você É concorda? diferente, tem suas diferenças, sim. Porque aqui em São Paulo, nós somos muito pilhados, né? E somos. E eu acho que isso também é uma das coisas que atrapalha a gente olhar o outro, É, olhar nos olhos do outro, é, sabe? é. Sabe, você tá. Eu morava nos Estados Unidos e eu lembro que o pessoal de Nova York, na minha época, quando eu morava lá, já era assim, tá? Pilhadíssimo, né? Uhum, E aí eu lembro que uma vez eu era gerente da loja, aí nisso um cara, eram três caras fazendo compras, mas tinha um muito sério, muito uhum. fechado, o tempo todo assim. E os outros dois super felizes, na Flórida, né? Flórida é lugar de férias, Ah, né? super. Apesar de que eles estavam a trabalho, mas ainda assim o astral é outro. Nós É, éramos diferentes na Flórida, né? é, é. E o cara estava emburrado o tempo todo. Tem uma hora que eu falei assim, meu amigo, vem cá, tá tudo bem? E ele falou, tá, por quê? Eu falei, deixa eu adivinhar, você deve ser de Nova York, né? Ele falou, sou, por quê? Como é que você sabe? Eu falei, porque você nem olhou nos meus olhos ainda. Você não teve tempo ainda de sorrir. Então, assim, sabe, essa vida muito louca, muito corre-corre, eu acho que é um dos motivos que nos faz esquecer de olhar para É, o próximo, e a né? gente fica muito centrado, né? Muito centrado nas nossas coisas e tal, e esquece de olhar, né? Que interessante. Infelizmente, né? Falando disso, Sol, você sabe que me veio agora? A gente fez. Eu fui voluntária já de. Eu sou voluntária hoje dos Amigos do Bem. Eu já fui voluntária no CVV também, que é o maior, é o trabalho mais importante que a gente tem no Brasil de prevenção ao suicídio, né? E aí essa questão de você não prestar atenção às coisas, o CVV fala muito disso, né? Que é interessante porque, às vezes, quando a gente tem uma situação de alguém passando por uma depressão muito forte, ou então até chegando à tentativa de suicídio ou próprio suicídio, aí as pessoas às vezes falam, nossa, mas como? Eu não percebi e tal. Mas a gente não percebe porque tudo vira paisagem pra gente, né? A gente não presta atenção nas coisas, a gente tá tão maluco, como você falou, a gente tá tão maluco, né, no nosso dia a dia, fazendo as nossas coisas, que a gente acaba não dando tempo, né, para dar atenção, para olhar nos olhos das pessoas e tal. É interessante isso, né? É, eu lembrei agora de um termo porque você falou isso. Eu trabalho também, eu faço lives nas quintas-feiras sobre violência doméstica, né?
Um dos crimes Isso é muito interessante. de violência doméstica é quando o homem coisifica a mulher, né? Quando ela se torna uma coisa, Sim, um objeto de posse dele. sim. E aí, de repente, aqui nesse papo, eu pensei numa coisa também que eu acho que uma das coisas que acontece é a gente estar coisificando o outro, de um modo geral. É. Estamos nos tornando coisas, né? Então a gente não tem tempo para olhar para essa cadeira, para essa mesa, né? Assim como a gente não tem tempo para olhar para o outro. É a nossa Exatamente. família, muitas vezes, né? Que mora ali com a gente. Então, a gente Exatamente. precisa refletir, aproveitar essa quarentena para refletir sobre isso. Mas eu acho que a quarentena também está ajudando nesse sentido, né, Sol? De se olhar, de se conhecer mais, né? A gente tem vários relatos aí de pessoas, né? Falando das descobertas que estão tendo nesse tempo, de conversas que há vários, né? Que há anos não se tinham com as pessoas dentro da própria casa e que a quarentena está forçando, né? Para que isso aconteça. Então, de uma certa forma, isso é positivo. Nada é por um acaso, né? É. Tudo no seu tempo. Exatamente. Tem um gatinho? Tenho. Ele acabou de aparecer aqui, né, Theo? Ele quer conversar também. Que lindo. Você também escreveu um outro artigo sobre respeito. Sim. Eu gosto muito desse tema, mas é muito importante. Eu gosto muito desse tema, assim, respeito, diversidade, porque, assim, foi algo que eu acabei tocando, né, na minha carreira desde muito cedo. Então, assim, inclusão de minorias e inclusão de deficientes, antes disso se tornar lei, de obrigar as empresas a cumprir com isso. Então, assim, é algo que eu gosto muito, né? E o respeito é o que a gente conversou, né? O que eu estava dizendo, a partir do momento que a pessoa se sente respeitada dentro de uma organização, né? Que ela sente que ela é valorizada, que ela sente que ela tem espaço para poder desempenhar o que ela gostaria, né? Ela coloca todo o potencial dela e isso reverte em benefícios para a empresa e para ela também, né? Então, eu acho isso fundamental. Eu gosto muito, e falando de mulheres e tudo mais, né? E mercado de trabalho, eu acho que quanto é importante, né, a gente trabalhar para a inclusão de mulheres trans, né? Que é uma população que é tão discriminada. Eu tive uma aula esses dias de direitos humanos. E foi falado que a expectativa, fiquei muito impressionada com isso, porque foi dito que a expectativa de uma mulher trans é de 35 anos, expectativa de vida. E eu falei, meu Deus, como? Né? Como é que pode? Então, assim, isso é todo o quê? Né? O resultado dessa cultura nossa, transfóbica, homofóbica e tudo mais. Então, como é que a gente consegue contribuir para que elas sejam incluídas, né? E como é que a gente pode ajudar nisso? Então, assim, acho que tem tanta oportunidade, o respeito vem, né? Ele permeia tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? O respeito é muito sério, é muito sério. E aí você vê trabalhos tão bacanas. Eu conheci há pouco tempo o Beto da Casa Florescer, que é uma casa que acolhe mulheres trans, porque elas são muitas vezes rejeitadas e expulsas de família, né? E às vezes elas não têm para onde ir. Essa casa acolhe essas mulheres e ajudam, inclusive, até a se desenvolverem, a se formarem em algo, enfim, a ter uma profissão, né, e a buscar alguma coisa. Então, assim, como isso tudo é importante, né? A gente está falando de mulher no mercado de trabalho, é importante também a gente dar voz para as minorias, né? Não tenha dúvida. E, inclusive, a Lei Maria da Penha, quer dizer, eu acho muito lindo já a lei, ela já vem com essa mentalidade e ela também aceita as mulheres trans, qualquer gênero, mulher, ela aceita dentro da Lei Maria da Penha. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. A gente está indo, a gente está caminhando muito lentamente, que o que falta é isso. A gente se comunicar, a gente se falar sobre todos esses problemas, porque quanto mais conhecimento, mais transformação. Exatamente, né? Mas está tendo progresso, né? Isso é muito legal, né, Sol? Está tendo progresso. A sua tia passou por aqui, mandou um beijo para você, falou que ela também está aqui, que é Raide, que legal. Dela. Aide. Aide, desculpa. A Nath
Palenque mandou aqui, ó, a Dani realmente é uma pessoa muito admirável, inspiradora. Tenho o prazer de poder trabalhar com ela. Ai, Nath. Querida. A Nath é demais, cara. A Nath é a noiva do Ana, uma mulher linda, Sol. Lindíssima. Beijo! Sério. Beijo, Nath! Obrigada, Nath. Muito querida. Querida, então, hein? Adorei. É que esse pessoal que está em volta de você tem que ter essa sua atmosfera. É engraçado como é que as pessoas parecidas, como é que elas estão sempre próximas umas das outras. Então, eu já sei que a Nath está nesse grau maravilhoso como eu considero você, tá? Porra, e como? Seja bem-vinda, Nath. E todas elas que estão aqui, tá? A Ana também, ó. Chegou a Ana Gonçalves. Seja bem-vinda, Ana. Legal. Mulheres maravilhosas. Você gravou o Fantástico? Me Sol. fala sobre isso. Pois é, foi tão engraçado, porque foi assim, eu trabalhava numa empresa e aí a gente ia fazer um off-site com a liderança e tal, né? E aí a gente, na época, contratou o Max Geringer para ele fazer uma palestra. E assim, ninguém sabia, nem eu sabia. Chegou no dia do evento, o presidente falou assim, Dani, eu queria que você apresentasse o evento e tal, não sei o quê, a gente vai ter o Max Geringer aqui. Eu falei, mas Antônio, como que eu vou fazer isso? Não tô nem sabendo. Bom, aí tá, ele me passou mais ou menos o roteiro e eu fui lá para apresentar, para falar, né, e tal. Aí eu tava ainda falando um pouquinho sobre o dia do evento e tal, e o Max Geringer chegou e chegou assim de fininho e tal, se sentou numa das mesas e ficou lá me vendo e tal. Beleza, aí deu um intervalo, e logo em seguida ele ia entrar. Nervoso, hein? Aí, nossa. Só não fiquei mais nervosa quando o Carline me elogiou. Só isso. Aí eu peguei, falei assim. Aí eu fui lá falar com ele, falei, né, como que você prefere que eu te apresente? Papapá, papapá. E ele falou assim, nossa, Dani, você é muito boa apresentando. Ele falou, nossa, você devia de investir nisso, você faz isso muito bem. Eu falei, nossa, mas eu nunca fiz isso na vida, né? Falei. Aí a gente continuou conversando, beleza, aí ele foi, apresentei ele fez a palestra dele. Aí no meio da palestra ele falou assim pra mim, gente, vocês têm aqui a Dani. A Dani, ela é ótima fazendo o que ela tá fazendo. Eu falei pra ela, falei, Dani, você devia de investir nisso, você deveria ser cerimonialista, papapá, papapá. E a Dani falou assim pra mim, mas Max, eu nunca fiz isso. Aí ele falou assim, Dani, aprende uma coisa. Jesus nunca tinha morrido na cruz. Quando ele morreu, ele salvou a humanidade. E aí a gente riu. Ficou Adorei! Aí foi muito engraçado, porque todo mundo na empresa ficou sabendo, né? Que ele brincou e tal. E o Antônio, que era o nosso presidente e tal, começou a brincar e falar que eu ia pra Globo. Aí falou, a Dani vai pra Globo, a Dani vai virar global, a Dani não sei o quê. E tinha gente que acreditava, né? Aí passou um tempo, sei lá, alguns meses, veio um convite para participar de um quadro do Max Geringer, que ele tinha há vários anos, isso foi acho que, sei lá, em 2007, 2008, por aí. Ele tinha um programa que todo domingo ele ia no Fantástico e ele chamava Empregabilidade de A a Z. Então, cada domingo ele falava de um tema de recursos humanos, né? De empregabilidade e tal. E aí era um tema sobre estagiários. E aí veio o convite para participar. Achei super, né? Super legal, fiquei muito feliz. Foram assim, tipo, 5 segundos que eu apareci na televisão. Minha voz ficou até um pouco maior, mas a minha imagem ficou 5 segundos. Mas Sol, incrível como, assim, como teve um alcance, pessoas que eu não via há muito tempo apareceram e tal. E aí, assim, aí se confirmou, né? Na empresa todo mundo achou que realmente eu ia trabalhar na Globo mesmo, porque eu tinha até saído do Fantástico. Bem que podia de vez em quando, né? Né? Com ele, mas foi muito legal. Parceria, né? Foi muito legal, né? Muito legal. Ele é uma pessoa incrível, assim. Mas é mérito seu também, né, querida? Seu conhecimento também, dentro do seu caminho aí, da URH, né? As coisas, a gente... Quando trabalha com amor, a gente atrai as coisas positivas pra gente. Isso eu acredito muito. Isso Sabe aquela pessoa que fala assim, aquelas mulheres, principalmente, que falam assim, olha, o Walter aí! Já toquei com as 2 cantoras dessa live. E é verdade, hein? Sol. E ele também escreveu assim, olha, vamos fazer uma
a banda. Vamos sim, Walter, eu vi, tá? Eu adoro o Walter, é um Vai querido. vendo. Ai, ai, é demais. O que eu estava falando? Olha, eu me perdi. Fui ler o Walter e eu me perdi. Me perdi. Ai, Daqui a gente. pouco É eu o lembro. Walter aí, ó. Tirou a pessoa. É Vai culpa vendo, sua, Walter. hein, Walter? Eu nunca me perco em live, hein? É Vai culpa vendo. sua. Bom, vamos lá. É, bom, voltando aqui para o tema principal, que é isso das meninas, tá? Uhum, uhum. Na sua opinião, quais são as maiores habilidades profissionais nas meninas, nas mulheres? Então, Sol, é que assim, a mulher, ela já foi criada, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, a mulher vem ganhando muito espaço no mercado de trabalho. Hoje ela está numa maneira que, se a gente for pegar lá em 1950, né, o quão diferente isso era, né? Mas por quê? Aham. Também porque a mulher sempre foi criada para cuidar da casa, cuidar dos filhos, etc. Isso faz também com que ela Uhum. desenvolva outras habilidades, né? Então é muito interessante. Vocês falam, mas isso é coisa de mulher? É porque a mulher sempre foi criada, por exemplo, para lidar com as relações, não é? Para negociar, para falar. Então, assim, ela tem muito disso, tem uma flexibilidade, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas tudo Administra, porque né? administra várias coisas ao mesmo tempo, mas também porque ela foi criada para isso, né? Então, assim, não que um homem não consiga fazer isso. Assim como os homens também, muitas vezes falam, mas o homem é melhor para exatas. E a gente percebe até uma inclinação de mercado em algumas áreas onde os homens se sobressaem, né? Mas também por quê? Porque eles também foram criados com essa mentalidade, né? De que o homem era melhor para analisar, de que o homem era mais analítico e papapá. Então, isso tudo é o que vem desenvolvendo. Eu acho que a mulher, ela tem uma questão de sensibilidade, né? Eu acho que ela pode lidar, mas assim, ela pode fazer tudo, né? Assim como o homem também tem condições. Na minha carreira, eu convivi com vários homens, vários líderes de uma sensibilidade super aguçada, super apurada, né? De um cuidado muito Uhum. grande, né? Mas a questão é que as mulheres, na verdade, elas já foram criadas para isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje, nos dias atuais, a gente sabe que a mulher, apesar de estar no mercado de trabalho, né, no mesmo nível dos homens, ela ainda tem uma responsabilidade maior, por exemplo, em casa, nas outras coisas, né? Isso ainda se mantém, né? Se a gente percebe, por exemplo, como é que as mulheres estão hoje no mercado de trabalho, hoje elas já ocupam altos cargos, né? Cargos de comando. A Aham. gente tem mulheres Sim, super sim, inspiradoras aí, sim. presidentes de companhias e tal. Ou mesmo uma mulher super inspiradora, que eu tenho como exemplo, é a presidente que a gente tem nos Amigos do Bem, que é a Alcione de Albanese, uma mulher absolutamente inspiradora e assim, muito empreendedora, que com 17, 18 anos já tinha uma empresa. Então, assim, você vê que tem tudo isso, mas na verdade, quando a gente vai na outra parte, a questão de salários, em algumas empresas ainda não praticam mesmo salários para homens e mulheres, É isso que né? eu te perguntar Tem agora. E essas essa questões igualdade de ainda. gênero dentro do Igualdade de trabalho, né? gênero é algo que vem acontecendo muito, muito. Você vê isso hoje como uma meta nas grandes organizações, de ter essa equidade de gênero, né? Isso você consegue perceber, as empresas vêm fazendo um movimento Estão muito grande nesse preocupadas com isso, sentido. né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas É por porque, na quê? verdade, está havendo um movimento, né? Está havendo um movimento geral Sim, sobre isso, exatamente. né? E eles entendem que isso é super importante para a expansão de negócios, né? Então, não só a equidade de gênero, mas também a inclusão de minorias, né? Você vê muitos movimentos acontecendo para isso. É, mas ainda algumas organizações têm as suas diferenças em termos de reconhecimento, né? E É o aí que eu acho que a gente machismo também, ainda né? tem eu acho que aí a gente ainda tem um caminho, né? Eu acho que a gente vem crescendo muito, né? É. Eu vejo também muitas redes de apoio nesse sentido, né? Por exemplo, mulheres ajudando mulheres a se recolocar e tal. Tem alguns grupos específicos para isso que eu acho que é super importante. Também a própria sociedade se organizar. E eu acho que a gente vem progredindo bastante, mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Ainda tem porque é uma questão cultural. É uma Cultural, questão. O exatamente. sexismo é uma questão cultural. É, Que é, o sexismo está ali aplicando o machismo que já está perdendo força, vai perder é, força. é. Que eu acho que é tudo um resquício que ainda está bem Sim, forte sim, sim. dessa nossa cultura muito antiga, né? É isso. Mas se a Sem gente não dúvida que sim. gritar,
Se a gente não exigir, não correr atrás, a gente não vai ter esse movimento tão rápido. Então a gente precisa, Exatamente. não é mesmo? Com Eu certeza. lembrei o que tinha, eu lembrei o que eu ia falar antes, O que quê? o Walter Gomes me interrompeu. Eu ia falar que quando a gente faz uma coisa com amor, a gente falou que cai no colo, né? Que mesmo aquelas mulheres que não acreditam, eu fico atrás do meu príncipe, que príncipe encantado, que eu acho assim, eu procuro uma pessoa, não acho. Eu acredito muito que quando você sabe o que você quer, tem que saber o que você quer, profissionalmente, a pessoa que você quer do seu lado, quando você tiver certeza daquilo, aquilo cai no seu colo. Chega, né? Chega para você. Chega para você. De uma forma ou de outra, chega. E a gente tem que estar só atentos e acreditar. É verdade. Né? Acreditar. Sim, sem dúvida. Voltando, né? Uhum. Vamos lá. Uma dica. A gente tem 10 minutos, tá, meu amor? Tá bom. Nossa, passa rápido, não? Eu não estou errada aqui, porque eu comecei um pouquinho depois, então 10 minutos, no máximo. Uma dica para as mulheres. O que é fundamental numa entrevista? Bom, de uma maneira geral, eu acho que não é nem a questão para as mulheres, mas dentro de uma entrevista, o que é? Puxar para as mulheres por conta da live das meninas, mas claro que é geral, né? É geral. Numa entrevista, o que é mais importante, né? Primeiro, assim, você saber exatamente para que você está se aplicando. E aí poder também direcionar a sua fala para o que de fato tem a ver com o que está sendo buscado, né? Senão, se você vai usar aquele tempo que você tem com o recrutador para falar de coisas que não necessariamente vão ser interessantes para ele ouvir. Então, assim, primeiro tá focado no que de fato é preciso, é necessário, direcionar a tua fala para isso, ser muito... e fala a verdade, né, Sol? Eu já peguei vários casos, eu trabalhei muito em recrutamento e seleção no início da minha carreira, e eu peguei alguns casos, assim, que chega a ser, sabe, constrangedor, de pessoas que falam uma coisa que, na verdade, não é nada daquilo. E quando a gente fala a verdade, né, quando a gente é bem claro, quando a gente é transparente e tal, como é diferente, como a gente pode chegar a outros, né, a outros resultados, a outros... enfim, eu acho que tudo é negociável, né? Eu acho que eu já tive casos em seleção da pessoa ser muito honesta e dizer o que não tinha, o que não ocupava e tal. E a gente fez um planinho, a pessoa foi contratada e a gente fez um plano para que ela pudesse chegar onde a gente esperava. Mas já começar, né, não trazendo o que é real, não sendo transparente e tal, isso tudo já é muito ruim. Então, acho que é importante ela estar muito conectada ao que ela vai se aplicar, né? Ela saber exatamente, ela poder usar aquele tempo. Você imagina que o entrevistador vai ter meia hora, uma hora, ele vai ter que te conhecer naquele tempo. O que é muito difícil, né, Sol? A pessoa pode estar num dia que não é o melhor. E a pessoa pode estar num dia que não é o melhor dia dela. Exatamente, né? Claro que tem do critério de que ele está numa entrevista, né? Tem que ter a crítica de que a pessoa está numa entrevista, ela não está conversando, né? Não está batendo um papo com o entrevistador. Tudo que ela está falando vai ser avaliado. E é um momento também muito importante dela avaliar. Porque muitas vezes, né, o candidato é chamado para uma entrevista e o quanto é importante ele avaliar. Mas peraí, será que é essa a empresa que eu quero? Será que esse é o tipo de atividade que eu quero exercer? Então, eu acho que, na verdade, é uma troca. A análise é dos dois lados, né? A análise é dos dois lados. Mas o quanto é importante você entender que aquele minuto, né, aquela meia hora que você tem, aquela uma hora que você tem com o entrevistador, é o momento de você vender o melhor que você tem, né? De você colocar tudo que você já fez, quais são suas principais realizações. Foca em conquistas, sabe? Foca em tudo que você já entregou, o que é importante. E que esteja conectada à entrevista, né? A vaga que você está se candidatando. A vaga que você está buscando. Às vezes é uma vaga que você não está buscando, mas você precisa, surgiu aquela oportunidade. Vamos dar um exemplo. Pô, não tem nada, não era bem isso que eu queria fazer, mas nem sei se eu sei fazer isso, mas é o que está surgindo, vou lá. Então, tenta se preparar. Se prepara. Se prepare, né? Mesmo que você não tenha uma experiência profissional naquilo, que competências você tem que te ajuda a fazer aquela vaga, sabe? Então, por exemplo, vai estudar um pouquinho antes, né, Dani? Vai estudar um pouco antes. Estudar o que requer naquela posição, né? Quais são os requisitos de uma posição.
para poder você saber Exatamente. aonde você pode trazer dentro de você. Exatamente. Alguma coisa E que tem a assim, ver. e uma coisa que está sendo super valorizada também são as experiências que você tem fora de empresas. Então, por exemplo, eu faço um projeto, trabalho num projeto social. Super legal. Porque assim, você tem a oportunidade de desenvolver uma série de skills que você, né, não desenvolveria se você não estivesse fazendo aquilo. E, por exemplo, o trabalho que eu Sim, faço nos Amigos do Bem me ajuda muito, Sol. Me ajuda muito a me conectar com o que eu sou. Porque, assim, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente tem o crachá da nossa empresa e aquilo tem te dá uma responsabilidade e te coloca também numa posição do tipo, se você é líder numa organização, você tem voz dentro daquela organização, né? Então, assim, você é respeitada, você claro. é ouvida. Só que você tirou o crachá, você não é aquela pessoa, né? Ela te ajuda a Uhum. ser quem você é, mas você não é só aquela pessoa. Então, assim, fazer um Uhum. trabalho social e o trabalho, por exemplo, dos Amigos do Bem é algo que me ajuda muito a me conectar com o que eu sou, a saber de fato que nos Amigos do Bem eu não tenho cargo. Eu tô lá ajudando, eu vou fazer arrecadação de alimentos, eu vou fazer qualquer outro tipo de coisa, eu vou carregar coisas, mas assim, me conecta e me desenvolve em outras competências, né? E isso tem sido E, muito levado em e deve te dar conta. uma satisfação de que você está cumprindo também com, como ser humano, com a Sem sociedade, com o dúvida, outro. Você sem está dúvida. olhando o outro, né? Está Sim, praticando aquilo que a gente falou antes, né? Olhar o outro, a exatamente. empatia. Exatamente, Sol. Eu acho que isso traz assim um sentimento de tô conseguindo, tô contribuindo, sabe? Acho que eu tô contribuindo, tô fazendo por alguém que não pode, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É o crachá mais pesado que eu tenho. Porque Mas eu acho que assim, é muito legal. é uma mensagem para as pessoas isso, né, Dani? E assim, do ponto de vista de empresas, isso também é muito valorizado, né? Isso também é visto. Então, assim, não tem experiência nenhuma, tá? Mas você faz algum trabalho? Isso já é uma experiência. Então, como é que você consegue? Me traz o que você faz, sabe? Meu sobrinho agora vai Sensacional. entrar no mercado de trabalho, né? E eu falei para ele, eu falei, quanto é importante você eventualmente fazer um trabalho social, porque lá você vai aprender muito e você vai desenvolver muitas competências que a gente não desenvolve se a gente ficar dentro de casa, assim, né? Só, ou, né? Assim, Claro, se colocando, claro. trabalhando, atuando com outras pessoas, você vai ter trabalho em equipe, você vai desenvolver colaboração, você vai desenvolver empatia, você vai ter foco. Então, assim, Exatamente. várias competências que a gente Exatamente. consegue fazer, não necessariamente estando recebendo por isso, porque é um trabalho, né? Mas você não recebe dinheiro por isso, você recebe em outras coisas, né? Claro, é claro. Esse trabalho que eu estou fazendo das lives de domingo, que são as Sim, Super Mulheres, e o uhum, da violência doméstica, está me engrandecendo tanto, eu estou imagino, aprendendo tanto. imagino. São tantas coisas maravilhosas. Olha quanta coisa eu São. já aprendi com você hoje aqui, de verdade. São tantas coisas Essa interessantes que eu troca é fico boa. analisando. Depois, olha, gente, antes que eu me esqueça, essa live vai estar no meu canal do YouTube chamado Super Mulheres, o universo feminino sem filtro. Todas as minhas lives estão lá, todas. A violência doméstica e as super mulheres estão todas lá. Então, assim, tem exemplo de mulheres que eu coloco lá. Eu fico, às vezes eu vou lá e volto para ouvir um pouquinho, falo, nossa, que demais. É tão importante você olhar o outro e poder realmente Sem dúvida. aproveitar para si alguma coisa legal que essa pessoa está trazendo, está te dando, como você está fazendo tudo que você falou até agora, inclusive que você fechou, acabou de fechar, porque está faltando uns 2 minutos, eu acho. É tão lindo que é Uhum. a empatia, que é a caridade também, que não deixa de ser, né? Sim, Que é sim, uma palavra que não sim, está tão em voga sim. como a empatia, né? Uhum. Mas, assim, é muito lindo. Você pode, e você trazer essa experiência fora do seu trabalho. Exatamente. Sensacional, Exatamente, é podendo até isso. ajudar outras. Às vezes o cara olha para você e fala, ela não vai entrar nessa vaga, ela vai entrar numa outra vaga que a gente vai abrir. Sabe? Exatamente, exatamente, porque tem muito isso também, né, Sol? Existe muito isso. Não, pode ser que naquele momento não seja a pessoa para aquela vaga que tem aberta, exatamente isso que você está dizendo, né? Mas vai ter uma outra oportunidade, ou a pessoa, nossa, ela está muito qualificada para o que eu preciso, mas eu vou ter uma perspectiva, ou então não, ela não tem essa experiência, mas ela pode se encaixar em outra. Então, acho que isso tudo é muito importante, né? Por isso que é importante a gente ter essa conversa, né? Ter cuidado nessa conversa, cuidar desse momento, né? Eu acho que isso é importante. Muito legal, muito valioso, meu amor. Olha só.
Não sei, tá? Talvez 1 minuto. Não sei, tá? Não sei direito exatamente onde que eu comecei. Mas assim, eu queria te fazer uma pergunta para a gente fechar, espero que dê tempo, tá? Tá. É, qual a sua sugestão? Não, para a mulher ela se manter em destaque na empresa que ela já está trabalhando. Para ela se manter em destaque, para ela buscar destaque, para o segredo de uma boa profissional. Como é que você pode resumir isso para a gente? Eu acho que ela precisa estar muito antenada, Sol. Ela precisa estar muito conectada para qual é o objetivo daquela organização, como é que ela consegue contribuir para que aquilo aconteça, sabe? Tá conectada com as pessoas, tá entendendo tudo o que acontece em volta dela, né? Eu acho que ela tem que se envolver. Eu acho que ela precisa se envolver, né? É o mais importante. Porque aí, a partir daí ela vai vendo que competências que ela pode colocar, né? Que ela pode colocar no jogo naqueles momentos. Então ela precisa muito Ou estar seja, envolvida. Sim. não é só fazer aquela função que ela foi contratada para fazer. Né? Não, Então, a função dela é pegar isso não, aqui e botar aqui, não é fazer isso o dia inteiro só. É entender não. qual é o objetivo. Dani, qual é o Qual é objetivo o da empresa? Dani, propósito? Não, qual é o nós temos 20, propósito? ó, 24 segundos, Ai, meu pai. 23. Te amo. Eu Muito também. obrigada. Eu Obrigada. amei. Muito obrigada. Obrigada a todos, viu? Super precioso tudo que você disse. Muito Obrigada, obrigada. Amei, Sol. querida. Eu que agradeço. Amei também, viu? Obrigada a todo mundo aí.